queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente no primeiro capítulo, que trata da passagem da segunda parte deste livro, que fala sobre os exemplos, a segunda parte. Esse primeiro capítulo, que fala da passagem, é mesmo neste momento, não é? De desligamento do corpo físico e do corpo espiritual. Hoje nós vamos para o item 11. Então, está falando sobre isso, né? Esse desligamento e que existem diferenças, dependendo de como nós estamos preparados ou não, cuidamos de nós espiritualmente, moralmente ou não. Então, a qualidade do tipo, né, qualidade da desencarnação, desse desligamento, vai depender se estamos apegados ou desapegados à matéria densa, né, em paz ou não com a nossa consciência. Mas vejamos, item 11, diz Kardec. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, ou seja, já não apegado às coisas físicas. Mesmo nas mais cruéis doenças, está desmaterializado, não está apegado mais às questões materiais. Os laços fluídicos que o unem ao corpo são tão fracos que se rompem sem nenhum abalo. A doença já acaba de consumir o que havia e os laços simplesmente se desfazem, como aquele laço que puxa a perninha do laço e o laço se desfaz. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes mesmo em realidade, falo encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Ou seja, essa doença penosa que ele está trazendo aqui como exemplo. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento, que ele sabe que vai terminar. É uma prova, vai ser superada, e a fé no futuro dá aquela paz, né? Embora sofrimento, ok? Mas é tolerado de uma forma bem mais fortalecida pelo entendimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar no mundo espiritual, livre, disposto, aliviado de um grande peso. Imagina, um corpo doente ficou para trás. E todo alegre por não mais sofrer. Um alívio. Que maravilha, né? 12. Às vezes, quando uma pessoa está doente e acaba mesmo falecendo dessa doença, nós costumamos dizer, pelo menos, não é? Descansou da doença, deixou isso para trás, se livrou disso, deixou um fardo para trás, e deixou um corpo doente, né? Item 12. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. Vamos imaginar um acidente de carro. A pessoa entra no carro forte, vigorosa, cheia de saúde. E no meio do caminho lá existe um acidente, aqueles laços são rompidos assim, sem que houvesse um enfraquecimento desses laços, que favorecesse aquele puxar a perninha do laço. Não é assim que acontece. Então, a vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito, que é o corpo espiritual, não começa, pois, senão depois da morte. A morte se dá, e aí, então, vêm os amigos espirituais, vai fazer o desligamento desses laços. E nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito
apanhado de improviso, está como atordoado, mas sentindo o que pensa, se crê ainda vivo. E essa ilusão dura até que tenha se conscientizado da sua posição. Ou seja, nossa, mas às vezes nós temos até filmes que mostram isso, né? Tem um acidente, aí está lá o acidentado, vem conversar com uma moça que se aproxima dele, ou uma pessoa, e diz assim, olha, eu vim buscar. Não, não, mas eu estou ali no meio de um acidente. Não, não, já acabou. E aí ele olha para trás e vê seu corpo no chão. E aí leva aquele susto de que ele desencarnou naquele acidente. Estamos aqui trazendo um exemplo cinematográfico, ok? Não que seja exatamente isso, mas ilustra bem. Então, o espírito apanhado de improviso está como que atordoado, mas sentindo o que pensa, se crê ainda vivo, e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição, né, da sua nova condição de desencarnado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito de um espírito que toma seu corpo fluídico por seu corpo material. Então ele se vê e acha que aquele corpo espiritual é o corpo material dele. E que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. Essa condição de se imaginar encarnado. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada. Então, pode ficar ali perturbado, porque veio de repente, né, aquele acidente, aquela situação, mas, por fim, percebe, compreende e acaba a perturbação. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. O cumprimento dessa separação. Então, a pessoa sabe que vai desencarnar, procura ter uma vida moralizada, procura ter uma vida na ação do bem. Então, mesmo que seja pega de surpresa, ela já está preparada, cuidada por si mesma para esse novo estágio, retornar mais antecipadamente do que ela imaginava que seria quando encarnada, porque no fundo o espírito sabe quando reencarna, mais ou menos a época que vai desencarnar, mas isso esquecemos, não é? Graças a Deus, ia ser uma espada sobre a cabeça se lembrássemos, não ia ser bom. Então, isso quando a pessoa está mais preparada, mais materializada no sentido de mais desapegada, mesmo tendo sido no acidente. Caso contrário, em outros, pode se prolongar durante anos. Olha só o despreparo para o retorno à vida espiritual, o que pode provocar. Tudo bem, somos imortais, uns anos a mais ou a menos, mas podia ser diferente, podia ser mais fácil para nós, mas depende de nós, não é? Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem, para alguns, nada de penoso, segundo as qualidades do espírito. Então, segundo as qualidades do espírito, a princípio não tem nada de penoso. Se for penoso, é porque o próprio espírito não está ajudando nessa separação, né? Esse retorno à pátria espiritual. Mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. O corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma e delas experimenta atrozes sofrimentos. Por quê? Porque, como vimos num acidente, já era mais ou menos o período desencarnado, então ele não tem muita energia. Tinha naquele momento, mas logo depois a energia ia cair. Por quê?
porque ele veio para desencarnar mais ou menos naquele período. Mas no suicida, ele teria mais 10, 20, 30 anos ainda no corpo físico. Então, as energias não se dissipam. Ele desencarna e logo depois continua forte energia, e logo depois continua forte energia. Ele morre, mas não desencarna, né? As energias continuam ligando aquele corpo espiritual ao corpo físico. Então, ele vai sentir todas as repercussões por estar ligado ainda, fluidicamente, não está mais podendo animar esse corpo, porque esse corpo foi por ele mesmo anulado. Mas ele sente, o seu corpo espiritual, as repercussões do que o seu corpo físico vai sofrendo, na decomposição. Não é nada agradável, não é? Não vai durar para sempre, porque vamos imaginar que o espírito tem que ficar ainda... se suicidou 30 anos antes do período em que ele deveria desencarnar, mas em 3 anos, mais ou menos, o corpo físico se desfaz, não é? Mas são 3 anos. Nada agradáveis. Uma pena. Mas, ok. Não vai morrer disto. Nem o sofrimento que faça a pessoa morrer. Porque a morte mesmo não existe. Nós somos imortais. Mas, até mesmo uma dor extremamente didática, para quando estiver reencarnado, ter uma sensação interior de que tenha mais resistência diante das frustrações da vida, para não se arrojar tão rapidamente às ideias de deixar, não é? A oportunidade reencarnatória. No item 13, Kardec nos diz: o estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. Agora, Kardec vai trazer um parágrafo que vai resumir, de forma didática, o estado do espírito no momento da morte. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão, ou seja, ser mais rápido do desligamento, está em razão do seu grau de adiantamento como espírito. Então, vai sofrer mais se o processo for mais longo, e será mais longo se eu estou mais apegada, se eu estou mais despreparada, se eu estou mais moralmente não preparada para essa desencarnação. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, então não é só o desapego, é a consciência tranquila também. São os dois critérios para uma boa desencarnação: desapego e consciência tranquila. 2 critérios. Sem isso, fica difícil desatar. Então, para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Amém. Não é? Vou repetir, para guardarmos aqui no nosso coraçãozinho. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. Então, sofre mais se for mais demorado. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Muito bem. E hoje ficamos por aqui. Amanhã continuamos e vamos terminar o nosso capítulo 1 aqui da segunda parte. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.